Shalom a todos, Pastor Ricardo, direto da Alemanha, né? Muitos anos estou aqui na Alemanha. Queria fazer uma pergunta, orientação. Se uma pessoa vem para a nossa igreja, ela é transexual, e ela mudou a sua natureza, tirou seu órgão genital masculino e colocou feminino. A pergunta é, a nossa igreja está preparada para receber essas pessoas? Segundo, como nós vamos receber? Ela com a nova identidade ou ela com a antiga identidade? E qual é o conselho que nós vamos dar para ela em questão de relacionamento com outra pessoa? Fala aí, pastor Paulo, responde, falando de Bíblia. Deus abençoe a todos. Shalom, shalom, meus amigos. Que alegria poder responder a vocês aqui. E nessa feita, meu amigo e irmão pastor Ricardo, brasileiro, residente hoje na Alemanha, está lá cumprindo o ID do Senhor. E que alegria saber que o Falando de Bíblia está chegando também lá na Europa. E hoje receberam seu vídeo pergunta aqui, em termos de instrução ministerial, porque assim como o pastor Ricardo, existem tantas outras lideranças que nos acompanham e a gente hoje precisa aqui conversar uma pauta um tanto que delicada para nós. Ele faz a pergunta se a igreja está preparada para receber uma pessoa transexual. Eu acredito que a igreja não esteja preparada nem para receber a galera que se envolve com a homoafetividade, ok? Sejam eles homossexuais, lésbicas e transgêneros. E aí a gente precisa rever algumas coisas. Por exemplo, João capítulo 6, Evangelho de Jesus Cristo, verso de número 37, falando de Bíblia, tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Verso de número 37, do capítulo de número 6 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo a escrita de João, tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu creio piamente na doutrina da eleição. Eu tenho certeza que o Deus Todo-Poderoso, aquele que está assentado no seu alto e sublime trono, e que governa todas as coisas soberanamente, e não perde controle de nada, ele tem o controle de quem são os seus eleitos, os que foram predestinados à salvação. Nós, seres humanos, preconceituosos que somos, somos preconceituosos. Não venha me dizer que não é, porque em um determinado momento ou a gente é racista, ou a gente é preconceituoso, ou a gente às vezes é homofóbico. Falemos a verdade, irmão. Porque a gente olha muito a embalagem do lado de fora. Só que Jesus, ele diz assim, tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Nós é quem às vezes queremos distanciar a quem Deus quer colocar para perto e apresentar o plano da salvação. Muitas vezes nós dificultamos e colocamos impedimentos diante daqueles a quem o Pai já os tem. E já dizia São Cipriano que Deus tem muitos que a igreja não tem, assim como a igreja tem muitos que Deus não os tem. E eu acho isso muito interessante, porque a gente vive dentro de uma sociedade em que ela é preconceituosa, inclusive alguns de nós evangélicos. Falemos a verdade, irmãos. Quantas são as vezes que nós olhamos as coisas como olhou Samuel na carne, quando foi o Senhor direcionando os seus passos para a casa de Jessé o belemita para escolher o novo rei de Israel. Ele tinha a revelação, ele tinha a palavra profética, mas enquanto ele olhava com o olho da carne, Deus disse para ele, não é esse aí não. Tampouco eu tenho escolhido.
você vê por fora, mas eu vejo por dentro. Se Samuel, que era profeta e tinha sensibilidade, o camarada era juiz, o camarada era sacerdote, o camarada era profeta, tinha um tríplice ministério, errou quando olhou de forma humana, imagina a gente. Aí nós vamos a Lucas, capítulo de número 9, falando de Bíblia. Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, verso 23. E dizia a todos, palavras de Jesus, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Verso 24. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Todo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. João, capítulo de número 9, verso de número 37. Agora, vem, mas não vai continuar da forma que está. Porque evangelho é renúncia. Evangelho é abnegação da vida. É até mesmo aquilo que a gente tem direito e a gente abre mão. Ok? Agora, eu não acredito em um evangelho que não produza mudança de comportamento. Eu não acredito. Porque se nós já passamos pela lavagem da regeneração, aí diz a Bíblia, aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais. Ou seja, é natural a gente ter que passar por uma mudança. Você lembra das palavras de João, narradas na biografia de Jesus, no capítulo 3, na conversa com Nicodemos? Necessário tinha nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, aquilo que passa pelo novo nascimento, passa por um novo comportamento. Aí entra a problemática. Por quê? O cara se mutilou. E a menina que se mutilou, arrancando seus seios, tomando o hormônio para criar pelos no corpo como barba, falar grosso. O camarada que nasceu homem e agora quis ser mulher, colocou silicone, mutilou seu órgão genital. Ele chega na igreja até mesmo com uma nova identidade mundana, mas na igreja, a sua essência original do seu nascimento, biologicamente falando, ele vai ter que voltar à sua origem. Mesmo mutilado, agora, ele que pensava que era menina, vai ter que se comportar como menino, como rapaz, como homem. Ela que se comportava como homenzinho, como menininho, agora vai ter que se comportar como menina, como mulher, como mocinha. Só que o que a gente faz, irmão, com essa galera que está chegando agora no nosso meio? Joga fora? Não. Eu, assim como disse outro dia aqui, que não temos um grupo para tratar de divorciados, também não temos um grupo para tratar dessa turma. E tem gente, irmão, esfacelada, tem gente deprimida, tem gente que ouviu a voz do Senhor, entendeu a palavra da salvação e entendeu que sem Cristo ele não pode viver. Só que ele ainda sente vergonha, por quê? Porque ele vai chegar lá transvestido por uma coisa que há um pensamento passado, ele achou que estava indo fazer a coisa certa. E tem uma coisa que a gente precisa pensar, que existem mutilações que não tem como reverter aquele resultado. E agora, ele vai trabalhar e viver como eunuco? Ele pode ter um novo casamento? E eu quero te chamar para uma conversa. Deixa a sua opinião aí no comentário, porque esse é o primeiro vídeo. Você acha que a igreja está preparada? Porque não adianta, irmão, a gente ser, do manto, mas não ter paciência com os fracos. Porque a Bíblia diz que se você é forte, a sua força se manifesta com a sua tolerância com os fracos. E aí? Não, mas a gente não quer gastar tempo. A gente não tem paciência. E paciência hoje é um artigo raro. É mais fácil a gente dizer que não tem jeito do que dizer assim, não, a igreja é um ponto de mudança. A comunidade da fé precisa se moldar para receber esse tipo de pessoa. Que isso, pastor Paulo? Porque escrito está,
Se alguém quer vir após mim, verso 23 do capítulo 9 da narrativa de Lucas, palavra de Jesus, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, siga-me. Evangelho que não tem mudança, você pode chamar de qualquer outra coisa, menos de evangelho. Porque quando Paulo escreve aos Romanos, você vai ver lá os problemas daquela igreja. Vamos à Bíblia? Falando de Bíblia, para não alongar muito a nossa conversa. Capítulo 1 de Romanos, verso de número 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Olha aqui, o que Paulo está dizendo no final do capítulo 1. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as que fazem, mas também consentem aos que as fazem. Quando uma pessoa dessa chegar na sua igreja, você deve acolhê-la em amor, você deve discipulá-la, e você não pode deixar ser dominado por um sentimento de preconceito, porque ali é uma vida, e toda vida é importante. Não é assim que eles apregoam aí? Toda vida é importante. O nosso problema é que a gente quer escolher quem a gente quer discipular. Só que a Bíblia manda a gente pregar o evangelho a toda criatura. Fazer discípulos de todas as nações. Não importa se o camarada é homoafetivo, se ela é lésbica, se ele é transexual, nós devemos pregar para todos. Se o camarada é traficante, se é um viciado, se ele é ladrão, se ele é matador, temos que pregar o evangelho para todos. E aí a gente entra num problema. Por quê? Porque a gente precisa vencer o preconceito. E a palavra do pastor Ricardo para nós é: qual é o comportamento da igreja? Amar as pessoas que Cristo as tem trago para perto de nós. Porque eu acredito que essas pessoas, Deus as elegeu e Deus as predestinou para serem filhos da luz e não mais filhos das trevas. E como é que eles conhecerão a beleza e a grandeza do evangelho se não passarem pelo crivo da comunhão, da comunidade de fé? Porque eu não acredito que essas pessoas serão impedidas de conhecerem a Deus por causa do nosso mau comportamento. E aí eu preciso orar, e você também precisa orar, para que o Espírito Santo nos instrua, nos dê sabedoria, porque não é fácil lidar com pessoas. Não é fácil lidar com pessoas. E as pessoas são difíceis. E quanto mais difícil for lidar com elas, é aí que vale a pena o esforço de andar lado a lado. Pastor Ricardo, que Deus em Cristo nos dê sabedoria, nos dê discernimento, que Deus em Cristo nos dê amor pelas almas, independente de como elas venham, porque se Cristo as tem motivado, impulsionado para elas se aproximar de nós, é através de nós que nós vamos juntos caminhar para os céus.
Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a igreja espalhada pelo mundo e que Ele nos dê a sua graça para ganharmos muitas almas, tirando-as da mão de Satanás e povoando os céus. Porque esta é a meta da igreja, pregar o evangelho a toda criatura, ok? Você pode fazer como o pastor Ricardo, você pode enviar a sua pergunta ou pelo WhatsApp, que está liberado no nosso canal, ou lá pelo Instagram, @falando de Bíblia oficial. Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos depois fazer uma segunda parte. Deixe o seu comentário, não deixe de comentar, exponha aí as dificuldades da igreja para lidar com esse tipo de pessoas que estão chegando, quais as ferramentas que nós devemos usar, pois esse é o tempo de proclamarmos as novas de Deus. Esse é o tempo não de pregar com palavras, mas pregar com ações de amor, falando de Bíblia.